Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O canal Já Levi está apresentando o Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pelo CPD. Nós estamos no segundo trimestre de 2025, cujo tema é "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor". Nós estamos na lição 12, que tem por título "Do julgamento à ressurreição". E o textual diz assim: "E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito". João, capítulo 19, versículo 30. E a verdade prática: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. E a leitura bíblica em classe está em João, capítulo 19, versículo 17, versículo 18. E também o versículo 28 até o versículo 30, e depois o capítulo 20, versículo 6 até o versículo 10. Não vamos estar lendo para a gente ganhar tempo. Vamos para a introdução. Nesta lição iremos abordar a prisão e a condenação e a crucificação, a morte e o sepultamento e ressurreição de Jesus. Este evento demonstra o cumprimento da missão do nosso Salvador. Toda essa missão pode ser resumida na frase: está consumado. A obra de Cristo no Calvário e a sua ressurreição constitui base da esperança cristã. O Evangelho de João apresenta com propriedade, uma profundidade, podemos dizer, como o ápice do plano redentor de Deus, narrando os eventos que levaram Jesus do julgamento e até a sua glória, sua gloriosa ressurreição. Nesta lição, exploraremos 3 momentos cruciais. Primeiro, a prisão e o julgamento de Jesus, e depois a sua crucificação, a morte e o sepultamento, e depois a vitória suprema sobre a morte na ressurreição. O julgamento de Jesus ocorreu em 2 esferas, que é religiosa e também civil. No julgamento judaico, iniciado por Anás e conduzido pelo Sinédrio, o Filho de Deus foi injustamente acusado e condenado. Já no julgamento romano, sob a autoridade de Pôncio Pilato e Herodes Antipas, a pressão política e a rejeição do povo levaram à sentença de crucificação. Então você vê que ambos os processos vemos a corrupção humana confrontando a justiça divina, cumprindo assim, paradoxalmente, o propósito eterno de Deus. E a palavra-chave é ressurreição. Vamos para o primeiro tópico: a prisão e a condenação de Jesus. E o primeiro subtópico, a prisão. Nos capítulos 17 e 18 desse evangelho, após ter proferido o seu último discurso aos discípulos e os ter preparado para a traição de Judas Iscariote, Jesus atravessou o ribeiro de Cidrão e fez uma paragem no jardim do Getsêmani. E este jardim era também conhecido como Monte das Oliveiras, devido à grande quantidade de oliveiras que ali existia. Naquela madrugada, o ambiente nesse local parecia carregado de tristeza e angústia. Os soldados romanos e os membros da guarda do sumo sacerdote foram guiados por Judas Iscariote até o local onde Jesus se encontrava com os seus discípulos. Tendo concordado com a traição e troca de 30 moedas de prata, o traidor identificou Jesus com um beijo traiçoeiro, indicando ao soldado romano quem ele era, levando a sua prisão e conduzindo-o até Anás, o sumo sacerdote, para ser interrogado. Em seguida, depois de ter sido agredido, o nosso Senhor foi levado perante o governador Pilatos. Na madrugada mais sombria, conforme foi relatado aqui da história da humanidade, Jesus foi preso. Ele não foi surpreendido pelos acontecimentos,
nem enganado pelas circunstâncias. Ele sabia exatamente o que estava prestes a acontecer, pois, como ele mesmo dissera, entregava voluntariamente a sua vida. Está lá em João 10:18. No jardim de Getsêmani, o local que antes havia sido cenário de oração e comunhão, tornou-se agora um palco de traição e sofrimento. Ali, entre as oliveiras silenciosas e um céu pesado de agonia, Judas Iscariote, movido pela cobiça, endurecido pela incredulidade, selou e entrega o mestre com um beijo. O gesto que deveria representar o amor, mas que neste caso aqui revelou-se um símbolo de mais traição. Aquilo que parecia um ato de gentileza tornou-se a chave que abriu as portas para a prisão do Salvador. Jesus, porém, não resistiu, mesmo diante da força das autoridades religiosas e dos soldados. Aqui, os soldados estavam todos armados, então ele se apresentou com autoridade, dizendo: sou eu. E essas palavras ecoam com poder, pois remete à autoidentificação divina revelada no Antigo Testamento, como está lá em Êxodo 3:14, que Deus se identificou como eu sou o que sou. Imediatamente os soldados recuaram, caíram e por terra. Então você vê que deixando claro que Jesus não estava sendo vencido, mas sim se entregando voluntariamente para cumprir o propósito eterno de redenção. Em tudo isso que vemos que a prisão de Jesus não foi uma derrota, mas fez parte do plano soberano de Deus para salvar a humanidade. Ele não estava nas mãos dos homens, os homens estavam sendo usados por Deus para cumprir as Escrituras. Vamos para o segundo subtópico, o interrogatório. De início, Pilato questiona a acusação feita pelos judeus. Jesus fora detido durante a madrugada e ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, o sumo sacerdote, os judeus preferiram que a condenação viesse do governador Pilatos. Assim levaram Jesus até ele, apesar de este preferir que fossem os próprios judeus a julgar Jesus, conforme a lei judaica. Por sua vez, Pilatos, na tentativa de aliviar a pressão política dos judeus, cedeu à hostilidade deles e decidiu colocar Jesus ao lado de Barrabás. Este último era um criminoso notório e escolheram libertá-lo em vez de desistir da crucificação de Jesus. O ódio religioso do povo era tão intenso que eles não conseguiam ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus. O interrogatório de Jesus, no caso aqui diante de Pilatos, revela não apenas injustiça humana, mas também a soberania divina em meio ao caos político e religioso. Pilatos, como um representante do Império Romano, ele procurava agir com base na lógica e na ilegalidade, mas logo percebeu que a situação ultrapassava os limites do julgamento comum. Ele se deparava com um prisioneiro diferente de todos os outros. Jesus não apresentava sinais de rebeldia, não havia provas concretas contra ele. A sua postura era serena, firme, sem medo. Ainda assim, os líderes judeus, consumidos pelo ciúme e cegos pelo ódio, exigiam a morte do Nazareno. Não queria justiça, queria sangue. Ao tentar compreender a razão da acusação, Pilatos se viu diante de um dilema. Ele sabia que Jesus era inocente. Após ouvir os líderes religiosos, interrogou o próprio Jesus. Concluiu: eu não acho nele crime algum. Essa declaração é significativa, pois vinda de um governador romano, confirma a impureza, a retidão de Cristo, mesmo sob o olhar de um julgamento secular. Porém,
Pilatos estava mais preocupado com a sua posição política do que a verdade. Ainda que convicto da inocência de Jesus, preferiu preservar a própria imagem diante da multidão do que fazer o que era justo. Esse comportamento revela como o poder e o medo do homem pode calar a voz da consciência. Na tentativa de livrar da responsabilidade, Pilatos propôs uma solução: colocar Jesus ao lado com Barrabás, um criminoso conhecido. A escolha, aparentemente óbvia, tornou-se mais uma prova da dureza do coração humano. Mesmo diante de um inocente e de um assassino, o povo preferiu soltar Barrabás. O que movia aquela decisão era o rancor religioso, o orgulho ferido e a cegueira espiritual. A multidão não estava apenas rejeitando Jesus, estava abraçando voluntariamente a injustiça. E essa escolha é emblemática, pois mostra que a humanidade sem Deus é capaz de inverter completamente os valores, no caso, morais e espirituais. Como a gente vê até no dia de hoje, a situação não mudou nada. Trocaram o autor da vida por um homem que havia tirado a vidas, o que parecia ser um fato, um ato de liberdade, se revelou uma confirmação da escravidão espiritual. O interrogatório de Jesus também nos mostra sua majestade mesmo em humilhação. Ele não implorou por misericórdia, não tentou se defender com eloquência, nem condenou os que acusavam. Em vez disso, falou da verdade e disse que seu reino não era deste mundo. Então aqui que veio para dar testemunho da verdade. E essas palavras revelam que Jesus não estava ali como uma vítima indefesa, mas como um rei eterno, cumprindo o plano divino de salvação. Mesmo quando Pilatos perguntou: o que é verdade? Ele não esperou nem pela resposta, pois não estava interessado em conhecer, mas apenas em se livrar da pressão dos judeus. Assim como muitos hoje, Pilatos deve ter diante de si a verdade encarnada, mas escolheu a neutralidade e a conveniência. Terceiro subtópico: a condenação. Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado e, posteriormente, os soldados romanos, para humilhá-lo, ainda mais colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinho afiado, provocando-lhe ferimento, fazendo o sangue escorrer pelo seu rosto. Essa era uma maneira de escarnecer da sua suposta realeza. O instrumento utilizado para os castigos era chicote com tiras de couro afiadas, que tinha pedaço de osso ou pedra cortante na ponta. Jesus foi ferido e teve sua carne dilacerada pelos golpes. Nesse momento, nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e dores. Foi afligido e oprimido, foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidade, cumprindo assim a profecia do profeta Isaías, que está lá em Isaías 53, versículo 4 e versículo 5. A condenação de Jesus foi um auge da injustiça humana, mas também o ponto central do plano divino para a redenção da humanidade. Pilatos, mesmo reconhecendo que Jesus era inocente, decidiu mandá-lo aceitar numa tentativa de apaziguar os líderes judeus e o povo, esperando talvez que, ao vê-lo ferido e humilhado, desistisse de exigir a crucificação. No entanto, essa estratégia revelou inútil diante do ódio e cegueira da multidão e da obstinação dos religiosos. O castigo imposto a Cristo foi cruel, implacável e absolutamente desnecessário do ponto de vista jurídico, mas no plano espiritual era necessário. Cada golpe sofrido, cada gota de sangue derramada, cumprida detalhadamente a profecia messiânica registrada no século antes por Isaías.
mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. A coroa de espinho colocada com escárnio sobre a sua cabeça não foi apenas um ato de zombaria. Ela carregava um simbolismo profundo. Ao ser coroado com um espinho, Jesus tomou sobre si os frutos da maldição do pecado, pois desde a ele o espinho representa o resultado da queda. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. Aquele que é o rei eterno foi tratado como um impostor, zombado por soldados que sem saber estava diante de um verdadeiro soberano do universo. E ainda que eles o vestissem com um manto escarlate e se curvasse em tom de deboche, dizendo: salve, rei dos judeus, era a verdade que sem querer proclamavam. Jesus era e é de fato o rei, não apenas dos judeus, mas de toda a criação. A brutalidade do chicoteamento romano ultrapassava os limites da dor física. Era um método destinado a humilhar e desfigurar, deixando o condenado à beira da morte. O chicote, feito com tiras de couro entrelaçado com ossos, pedras afiadas, arrancava, no caso aqui, o sofrimento físico de Jesus. Então aqui mais a história, os relatos sobre esse tipo de punição nos ajudam a entender a profundidade da agonia enfrentada por ele. Tudo isso foi um acidente, nenhuma derrota. Não foi nenhum acidente, nenhuma derrota. Foi o cumprimento exato da missão redentora do Cordeiro de Deus. Jesus não apenas suportou a dor, ele tomou sobre si, ele foi castigado não por causa de algum erro cometido, mas em nosso lugar, por nossa culpa, para que pudéssemos ser curados e libertos. E esse momento nos confronta com a gravidade do pecado. É um alto preço da nossa salvação. O sofrimento de Jesus não é algo distante, nem apenas um fato histórico. Ele nos lembra que a nossa redenção teve um custo altíssimo, que não pode ser ignorado nem tratado com indiferença. Chegamos ao segundo tópico: crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Primeiro subtópico: o caminho do Calvário. Após a tentativa de Pilatos em evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Finalmente, no versículo 16, lê-se: então entregou-lhe para que fosse crucificado. Sob os açoites dos soldados, Jesus carregava a sua cruz até chegar ao Gólgota, local conhecido como lugar da caveira, devido à forma que o monte apresentava. Em João 19, 18, menciona-se que o Gólgota era um lugar público onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama a qual o soldado romano submetia aos condenados. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, foram registrados detalhes sobre os eventos durante a crucificação do Senhor. Ao lado de Jesus, à sua esquerda, à sua direita, estavam dois outros homens acusados como criminosos, sendo que Lucas narra o arrependimento de um deles, enquanto o outro zombava de Jesus. É curioso notar que o profeta Isaías também mencionou isso anteriormente no capítulo 53, versículo 12, afirmando que ele foi contado com os transgressores. Depois de todas essas tentativas frustradas, relatadas aqui, como já foi lido, de Pilatos, no caso aqui, para livrar da morte, ele decidiu, Jesus seria crucificado. Com frieza, os soldados romanos executaram a sentença. Submeteram o Filho de Deus à pena mais cruel e vergonhosa da época. O versículo de João 19 e o 16, ao dizer que Pilatos entregou-lhe para que fosse crucificado, marca o início de um trajeto marcado por uma humilhação e ao mesmo tempo por um profundo significado espiritual.
Isso porque, ao carregar sua cruz até o Gólgota, Jesus caminhava voluntariamente rumo ao cumprimento do plano eterno de Deus para a salvação da humanidade. O Gólgota, o lugar de caveira, era um lugar de execução pública, no caso destinado a expor os condenados à vergonha diante de todos. Era um local estratégico, pois muitos passavam por ali e podiam testemunhar a brutalidade da crucificação. Cristo foi levado até esse monte com as costas dilaceradas pelos açoites, a cabeça ferida pelos espinhos e o corpo enfraquecido pela perda de sangue. Mesmo assim, ele seguiu em frente. Em determinado momento, os soldados obrigaram Simão, o Cirineu, a ajudá-lo a carregar a cruz, conforme relatam os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Esse detalhe, embora não esteja em João, reforça a humanidade do Salvador. Mesmo sendo Deus, ele se submeteu às limitações físicas da carne e sentiu dor, cansaço e sofrimento. O segundo subtópico, a missão foi encerrada. Como homem, Jesus experimentou a sede, que foi a sua última necessidade humana, antes de morrer na cruz. A sua sede física foi momentaneamente aliviada por uma esponja, que não continha água, mas vinagre, oferecida pelo soldado romano. Ao pedir água para saciar sua sede, Nosso Senhor tinha plena consciência de que a Escritura estava se cumprindo e que aquele momento final, como homem, se aproximava. Assim, ciente de que sua missão na terra estava completada, não hesitou em proclamar a vitória do plano divino ao afirmar: está consumado. A obra de Jesus estava concluída. O seu grito não era de derrota, mas sim uma declaração da realização de uma tarefa confiada pelo Pai. Cada palavra dita por Cristo naquele madeiro carregava um peso eterno, especialmente a declaração final: está consumado. Essa expressão não foi um lamento, tampouco uma rendição ao sofrimento. Pelo contrário, foi um brado de vitória, uma proclamação firme de que o propósito divino havia sido plenamente cumprido. Jesus não morreu como um derrotado, mas como um vencedor que completou a tarefa que o Pai lhe havia confiado desde antes da fundação do mundo. A missão que começou na encarnação percorreu os caminhos da Galiléia, culminou no Calvário, teve seu desfecho glorioso naquele instante. Antes de pronunciar essas palavras, Jesus expressou uma necessidade física: tenho sede. Esse pedido, aparentemente simples, revela a sua plena humanidade. Mesmo sendo filho de Deus, ele experimentou os limites do corpo humano, sentiu dor, cansaço, angústia, sede. Porém, até nesse momento de fraqueza, Jesus mantinha a consciência clara do cumprimento das Escrituras. Terceiro subtópico, o sepultamento. No versículo 38 aparece um homem que admirava Jesus e era um discípulo discreto e reservado, chamado José de Arimateia. Ele fazia parte do Sinédrio e era uma pessoa abastada, devido ao temor que tinha dos judeus. Mantinha-se afastado dos discípulos, mas conseguiu vencer esse medo ao reunir coragem para se dirigir a Pilatos e solicitar o corpo de Jesus para o sepultamento. A informação contida no texto sugere que o túmulo onde Jesus foi sepultado não ficava longe do Monte do Calvário. Após a morte da cruz, o corpo do Nosso Senhor não foi deixado ao abandono, como acontecia com muitos condenados à crucificação. Deus providenciou instrumento humano para cuidar do corpo de Cristo de forma digna e respeitosa. E entre esses instrumentos estava José de Arimateia,
um homem de posição, membro do Sinédrio, que até então mantinha a sua fé em segredo, por temor dos judeus. Contudo, naquele momento decisivo, ele venceu o medo e teve coragem para se apresentar a Pilatos e pedir o corpo de Jesus. Sua atitude revela como o amor e respeito pelo Salvador podem vencer a pressão social e o medo das consequências. José de Arimateia não agiu sozinho, conforme relata o Evangelho de João. Nicodemos também participou do sepultamento. Este era o mesmo homem que anteriormente havia procurado Jesus à noite para ouvir seus ensinamentos. Agora ele aparece novamente trazendo cerca de 100 arratéis de uma mistura, era uma mirra, né, de aloés, para balsamar o corpo do mestre. E essa quantidade era considerável, algo digno de um rei. Então o gesto demonstra que, mesmo após a morte de Jesus foi tratado como honra e reverência, ainda que por pouco. O corpo foi envolto em um pano de linho com aromas, segundo o costume dos judeus, e colocado em um sepulcro novo, que pertencia ao próprio José de Arimateia. E essa sepultura estava localizada num jardim próximo ao local da crucificação, o que facilitou o sepultamento antes do início do sábado. Essa narrativa carrega um significado espiritual profundo. Em primeiro lugar, o sepultamento de Jesus confirma de maneira concreta a realidade de sua morte. Ele não desmaiou, nem foi retirado da cruz com vida, como algumas teorias infundadas alegam. Então a sepultura testemunha que a morte foi real e completa. Em segundo lugar, o túmulo novo, a presença de testemunhas oculares, elimina qualquer dúvida quanto à identidade de quem ali foi sepultado. Tudo isso prepara o terreno para a gloriosa ressurreição. A profecia de Isaías também encontra o cumprimento aqui. E puseram sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Jesus morreu entre os malfeitores, mas foi sepultado com dignidade, em um túmulo de um homem rico, em contraste com se reforça o controle soberano de Deus sobre cada detalhe da história. Além disso, a atitude de José e Nicodemo nos ensina algo valioso. Em tempos de crise, a fé verdadeira se manifesta. E muitos discípulos haviam fugido e se escondido. Mas esses dois homens, antes reservados, agora demonstravam a coragem e fidelidade. Eles não apenas creram em Jesus em segredo, mas honraram publicamente no momento mais improvável. A sepultura de Jesus, portanto, não foi apenas um lugar de repouso, mas também um local de testemunho, onde dois homens, antes temerosos, revelaram a sua devoção de forma concreta. Chegamos agora ao terceiro tópico, a ressurreição de Jesus. E o primeiro subtópico, o túmulo vazio. Na manhã do primeiro dia da semana, que foi um domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro. E um anjo de Deus deslocou a pedra, sentando-se sobre ela. Foi nesse instante que Jesus ressuscitou do lugar onde seu corpo se encontrava. O túmulo ficou vazio, servindo como uma evidência clara da ressurreição de Jesus dentre os mortos. No Evangelho de João é relatado que, após o sábado judaico, Maria Madalena dirigiu-se ao sepulcro, acompanhada por Maria, mãe de Tiago e Salomé, e com a intenção de ungir o corpo de Jesus. Ao chegar lá, a pedra já tinha sido retirada, e ao entrar no sepulcro escavado na rocha, não encontraram o corpo de Jesus. O túmulo estava vazio. O que
aconteceu naquela manhã, no primeiro dia da semana, mudou para sempre a história da humanidade, sem sombra de dúvida. Até então, todos os grandes líderes religiosos que morreram permaneceram mortos. No entanto, com Jesus foi diferente. Aquele sepulcro cavado na rocha, onde José de Arimateia e Nicodemos havia colocado cuidadosamente, o corpo do mestre estava agora, o túmulo estava vazio. Maria Madalena, acompanhada por outras mulheres, que foi mencionado aqui no texto, mulheres piedosas, né? Foi ao local com propósito de cumprir os ritos fúnebres, levando aromas para ungir o corpo, mas deparou-se com a pedra removida e o corpo ausente. A princípio, a ausência do corpo causou perplexidade, como era de esperar. No entanto, esse vazio logo se tornaria um maior testemunho da vitória de Cristo sobre a morte. O relato de João enfatiza a iniciativa de Maria Madalena em ir cedo ao sepulcro, enquanto ainda estava escuro. Isso demonstra o amor e a devoção sincera que ela nutria por Jesus. Contudo, o que ela encontrou não foi um corpo inerte, mas um sinal do poder de Deus. A morte não pôde reter o Salvador. Os outros evangelistas completamente, então eles completaram, no caso, esse relato aqui, no caso, conforme está aqui em João, esse relato com a aparição de um anjo. Está lá em Mateus capítulo 28, versículo 2 ao versículo 6. Que não apenas moveu a pesada pedra, mas também anunciou às mulheres que Jesus havia ressuscitado, exatamente como ele havia predito. A pedra não foi removida para que Jesus saísse, mas para que os discípulos e as mulheres pudessem ver o que ele já estava acontecendo. Aquele túmulo estava vazio, então ali foi a prova e foi testemunho. E aqui nós vemos aqui as implicações espirituais profundas. Ele comprova que Jesus é de fato o Filho de Deus com autoridade sobre a vida e a morte. E aqui em Romanos, como nós lemos em Romanos capítulo 1, versículo 4, Paulo declara que Jesus foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Isso mostra que a ressurreição foi a autenticação divina de tudo o que Cristo havia dito e feito. Além disso, ele confirma que o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus como pagamento pelos pecados da humanidade. Sem ressurreição, a cruz seria apenas uma tragédia, mas com ela a cruz se transforma em um símbolo de redenção e esperança eterna. Vamos para o segundo subtópico, a ressurreição como base da fé cristã. Em sua abordagem sobre a importância da ressurreição, o apóstolo Paulo dirigiu-se aos Coríntios afirmando que Cristo ressuscitou dos mortos e que se essa afirmação não fosse verdadeira, a nossa fé e a nossa mensagem seria inútil. Existem pelo menos duas razões para crermos que a ressurreição do Senhor. A primeira baseia-se nas palavras de Jesus, que afirmaram ser necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. A segunda razão é o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus já não estava no sepulcro quando souberam do túmulo vazio. No entanto, quando Maria Madalena olhou novamente para dentro do túmulo, ele viu dois anjos de Deus que lhe asseguraram que Jesus estava vivo. E ela não conseguiu imaginar que seria a primeira pessoa a contemplar Jesus de forma gloriosa. Ele a instruiu para comunicar aos discípulos que ele estava vivo e que brevemente teria a oportunidade de vê-lo também. Sem a certeza da ressurreição, o cristianismo se reduziria em um sistema moral ou uma filosofia religiosa desprovida de poder
transformador. Foi por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, declarou com uma veemência que, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Ele compreendia que toda a mensagem do Evangelho depende da verdade, da veracidade e da ressurreição. Se Jesus tivesse permanecido no túmulo, seu ensinamento, milagre e sacrifício seria insuficiente para garantir a salvação. Mas, ao ressuscitar, ele provou ser Filho de Deus, vitorioso sobre a morte, o pecado e o inferno. A primeira razão é que nos leva a crer na ressurreição é a própria promessa de Jesus ao longo de seu ministério. Ele predisse diversas vezes que seria morto, mas que ressuscitaria ao terceiro dia. João registra que os discípulos ainda não tinham compreendido as escrituras que dizia ser necessário que ele ressuscitasse dos mortos. Mas depois, à luz da ressurreição, tudo fez sentido. O cumprimento dessa palavra não apenas revela a fidelidade de Deus, mas também autentica tudo o que Jesus ensinou. A ressurreição é a prova definitiva de que ele que dizia ser, no caso aqui em João 11, 25, ele diz, Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sua ressurreição foi a confirmação prática dessa verdade. A segunda evidência está no testemunho ocular dos discípulos, no caso aqui começando com Pedro e João, que correram até o sepulcro e encontraram um túmulo vazio. O lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus estava dobrado, a parte indicando que o corpo não havia sido roubado ou retirado, ou às pressas, mas que algo sobrenatural havia acontecido. De algo depois, Maria Madalena se tornaria a primeira testemunha da ressurreição. Sua experiência é profundamente significativa, pois mostra que o Senhor se revela primeiro àqueles que o buscam com sinceridade. Ela chorava diante do túmulo e ali mesmo Jesus chamou pelo nome. Aquela voz que ela reconhecia trouxe consolo e esperança. É uma missão, anunciar aos discípulos que o Mestre estava vivo. O impacto da ressurreição foi tão grande que os discípulos, antes temerosos, escondidos, se tornaram testemunhas corajosas. Eles estavam dispostos a enfrentar prisões, perseguições e até a morte para proclamar o que havia visto o Senhor ressuscitado. Esse tipo de transformação não ocorre por causa de uma ilusão ou de uma profunda, no caso, uma ilusão ou um engano, mas por causa de uma convicção real e profunda. E eles não apenas criam que Jesus estava vivo, ele sabia disso porque o tinha visto, tocado e conversado com ele. Louvado seja Deus. Vamos agora para o último subtópico. O Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Apesar do receio e da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvir o testemunho de Pedro e João, e em especial de Maria Madalena, que viu Jesus e falou com ele pessoalmente, Jesus apareceu entre os discípulos no primeiro dia da semana. Ele surgiu no meio deles e disse, Pai seja convosco. Em outras ocasiões, nosso Senhor também se manifestou aos discípulos antes da sua ascensão ao céu. A Pedro e a alguns outros que o seguiam, Jesus revelou-se novamente e realizou o milagre da pesca abundante, uma prova do poder do Cristo ressuscitado. Seria impossível permanecer incrédulo depois de testemunhar o Cristo que venceu a morte. Naquele momento, apesar de ter ouvido o testemunho de Pedro, João e Maria Madalena, muitos ainda estavam tomados pelo medo, confusão e incredulidade. O trauma da crucificação e perseguição dos líderes judeus
e a aparente derrota de Jesus havia abalado profundamente suas convicções. No entanto, ao final do primeiro dia da semana, Jesus rompe a barreira do medo e da dúvida e se apresenta vivo no meio deles, dizendo: Pai seja convosco. Essa saudação não era apenas um cumprimento do comum, mas uma declaração poderosa. Agora os discípulos podiam ter paz com Deus e depois Jesus havia consumado a obra da redenção. A presença física de Jesus, ressuscitado com as marcas dos escravos ainda visíveis, não deixou mais espaço para a dúvida. Ele não era um espírito ou uma visão, era o mesmo Senhor que foi crucificado, agora vivo para sempre. Mesmo assim, alguns discípulos ainda lutaram com a incredulidade, como o caso de conhecido de Tomé, que não estava presente na primeira aparição. Ele declarou que só creria, no caso, se viesse e tocasse nas feridas de Jesus. 8 dias depois, Jesus aparece novamente e convida Tomé a tocar em suas feridas. Diante da evidência inegável, Tomé exclamou: Senhor meu e meu Deus. Aqui nós vemos Cristo ressurreto não apenas dissipou a dúvida, mas também transformou a incredulidade e a adoração. Além disso, a aparição no mar de Tiberíades o fortaleceu ainda mais a fé dos discípulos. Ele havia voltado à pesca, talvez em confusão, incerteza, ou simplesmente por necessidade, mas nada apanharam quando Jesus apareceu na praia e orienta-os a lançar a rede do lado direito e do barco, e a pesca milagrosa aconteceu, lembrando-os do chamado inicial feito por Jesus 3 anos antes. Milagre foi feito, mais do que uma provisão física, foi uma afirmação de que a presença de Cristo ressurreto ainda transformava tudo, do fracasso à abundância, da dúvida à certeza, da fuga à missão. E a incredulidade humana é natural, diante de algo tão sobrenatural como a ressurreição. Glória a Deus. Aqui chegamos no final, vamos estar aqui na conclusão, que diz assim: a ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Isso acontecendo concretiza a nossa esperança da ressurreição do corpo, tal como está expresso no credo apostólico. Um importante documento da tradição cristã, e creio na ressurreição da carne. Assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Chegamos no final dessa lição. É uma lição, um aprendizado muito significativo, que possamos cada vez mais ter nossa fé sempre reforçada, sabendo que Cristo cumpriu o plano de Deus para salvar, para a redenção da humanidade. E ele ele ressuscitou, e um dia ele voltará para buscar a sua igreja. Deus abençoe a todos, fica todos na paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.